ter razão a Jesus. Ouça Jesus e fala assim, ó, em Jesus tudo é. Então eu quero dar paz aqui, dar a paz do Senhor pro pessoal que está em casa, né? O pessoal que está aí com a gente, a Luzia, a Roseli, o pessoal que está chegando. E antes de fazer a leitura hoje, vamos tentar fazer uma... Para quem está em casa, para quem está aqui, vamos fazer uma recapitalização rápida. Lembra? Jó, homem temente, que se desviava do mal, reto, íntegro. De repente, o diabo chega para Deus e fala: você está vendo lá meu amigo Jó? Está vendo lá Jó, homem íntegro, que desvia do mal? Ele, é porque ele tem muita coisa. Toca nos bens dele. Então tá bom, pode tocar. Tocou. Tá vendo como é que ele continua bom, reto e íntegro? Toca nele agora. Não, você não vai matar, você pode tocar nele. E aí começa todo aquele processo, no qual eu não gosto muito de falar da demanda que teve no céu. Porque Jó não lia Jó. Jó não lia Jó. Então a gente sabe que lá no céu, né, houve uma conversa, mas Jó não sabia. E aí aconteceu o quê? Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Vem a mulher e olha aquela situação, fala, amaldiçoa-se Deus e morre. Ele fala, tu falas como uma doida, porque o bem que Deus me deu e nos deu, você gostou, mas agora esse momento desfavorável, o mal, você não vai aceitar? Até então, Jó não tinha feito nada contra Deus. Não falou nada. De repente, quem vem lá? Os amigos de Jó. Vem lá os amiguinhos de Jó. Quando vem Jó, falam assim, que isso? Cadê aquele homem forte, próspero, cheio de úlceras? Aí começam o quê? Entra em desespero e começa a jogar o quê? Pó pro alto. Passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6, 7, quando chegou no 7º, Jó não aguentou. Falou assim, gente, olhou, e agora? Choradeira que esses meus amigos estão arrumando, esse desespero que eles entraram, fez com que ele surtasse, lembra? Aí o que Jó fez? Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Porque quando a pessoa tem consciência que não fez nada errado, que não está pagando nada, que está diante de Deus, a única coisa que a pessoa pode ter é lamentar o dia que ele nasceu. Naquele momento eu falei, né, recapitulando, que quem tira a própria vida não é porque quer morrer, quer acabar com a dor. E quando a morte é a última coisa que você quer ter nessa vida, você quer viver e vai continuar vivendo. Agora, quando a vida é a última coisa que você quer na sua existência, você não quer viver. Porque está sendo luta, dor. Então, Jó viveu isso. Aí começaram a chegar os amigos dele. Quem foi o primeiro amigo? Quem lembra aí? Elifaz. Elifaz terrível. Elifaz que veio com aquela teologia da causa-consequência. Lindo, maravilhoso. Né? E ele começa, causa-consequência, né? E é isso que a gente está acostumado, né? Se nós somos bons, Deus dá um carro bonito. Maus, Deus dá uma doença. Se eu estou com dinheiro na conta, Deus é comigo. Se eu estou no negativo, Deus está me amaldiçoando. Quer dizer, é aquela causa-consequência o tempo todo. Então, ele fica naquela conversa com Jó, e Jó está ouvindo aquilo. Quando ele acaba de falar, aí Jó começa a defesa dele, né, irmãos? Aí começa essa parte que é uma novela. Então, ele se defendendo, e quanto mais ele se defendia, mais começou a se acender o quê? A ira religiosa dos amigos. Quando ele não aguentava mais, entra quem? Quem era, irmãos? Quem era o segundo amigo? Qual o nome dele? Alternativa A. Bildade! Bildade.
A miúde está na música do Zé Ramalho, né? A miúde. Então, Bildade chega. Quando Bildade viu que ele fazendo a causa-consequência, não deu certo, Bildade chegou e começou a pegar mais pesado. Qual foi a base do discurso de Bildade? Era, você tem que ver onde é que você pecou, os seus filhos erraram. Tem erro nos seus filhos. E aí começa a puxar a culpa. Onde é que você está culpado? E aí quanto mais eles ficam puxando, mais Jó ia se esquivando. Pensa bem, olha, raciocina. Né? Lembre-se que os amigos de Jó não tinham lido o livro de Jó. Eles chegaram e viram com a situação. Qual a situação? O cara era rico, o cara era próspero, tinha uma família linda e maravilhosa, o cara morreu todo mundo. Alguma vírgula aqui com você? É sempre assim, o pastor convida alguém, eu gosto de convidar uma mulher a pregar no dia das... O pastor fica naquela, se de repente a pessoa que foi convidada não pode ir, você tem. Passou pela memória, qual foi uma mãe, eu pensei, falei assim, a mulher extraordinária, a mulher de Jó. Não vê que em nenhum momento botaram a mulher do Jó, botaram os filhos, mas não colocaram ela. Ela devia ser uma mulher muito gente boa, porque em nenhum momento foi atribuída a culpa à mulher de Jó. Ela ficou de boa. Então ela teve 10 filhos, perdeu os 10 filhos, imagine só no dia das mães, uma mãe perde 10 filhos e o marido está doente em cima das cinzas, cabeça raspada. Mas ela volta depois, vocês vão ver lá na frente, né? Tem mais 10 filhos. E aí Deus deu tudo em dobro para Jó. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Desde 10. Porque em tudo foi dobrado e nos filhos foram só a mesma quantidade. Por quê? Quer falar? Hein? Filhos não são coisas. Isso aí. Filhos não se multiplicam, irmãos. Tem aquela história, né? O dia que o irmão da Elaine morreu, a minha cunhada ficou um tempão com raiva de mim. Virou alguém para a mãe dela e falou assim, Deus levou um filho, mas te deu o outro. Ela olhou e falou assim, Deus levou meu irmão, o Marquinhos chegou, então Deus levou meu irmão. Causa consequência, entendeu? Nossa, você perdeu um filho, mas você tem outro filho lindo. Uma mãe pode ter 30 filhos, morreu um, não tem essa história. Então, filhos, e se está no caminho certo, filhos, não... Você perdeu eles, você perdeu eles em terra, mas está com o Senhor, porque filho a gente não perde, está com o Senhor, irmãos. Porque diz a Bíblia que os filhos são heranças de quem? Do Senhor. Não tem essa história, eu perdi um filho, Deus me deu outro. Não, filho é filho, irmãos. Todos na glória com o Senhor. Então essa mãe, né? E aí a gente vê essa tragédia que ela passou, ela some e fica lá, os amigos. Cara, nem a mulher do cara conseguiu perturbar ele, mas os amigos perturbaram ele. Então, Bildade chega, faz esse discurso todo, e ele continuou se defendendo. Por quê? Porque a consciência dele, escute, isso é uma coisa extraordinária. Que dizem de você não pode mudar a consciência de quem você realmente é. Não importa. As pessoas vão ficar falando com você, e se a pessoa não tiver consciência de quem ela é, ela acaba acreditando naquilo. Tem gente que acaba acreditando. É o cara que fica assim, você não presta, você não presta, você não presta. Eu fico assim, presto mesmo? Você é ruim, você é isso, você é aquilo outro. E a pessoa fica fazendo, né, olhando para você, e fazendo caras e bocas e tudo mais. Aí chega aquele momento, já passou por isso? Você fica assim, gente, será que eu sou isso tudo mesmo? Aí bateu, não, eu tenho consciência.
Né? Quando é que a gente pode ficar com raiva quando alguém inventa uma mentira da gente? Então vamos lá. Se alguém vira e fala que o pastor Marcos, ele é afeminado. Quem fala, né, usando a expressão. Aí começa. Aí eu falo assim, estão falando que você é afeminado, pastor. Para não falar outra coisa, né? Não, vai escutando, chega lá. Né? Pastor Marcos é afeminado, rapaz. Aí alguém chega e fala assim, pastor, estão falando que você é gay. Aí eu penso dentro de mim. Isso aí não foi o que eu falei isso, não. Só aprendi com o Leandro Carnal, tá, irmãos? Aí eu penso dentro de mim assim, eu falei, cara, aí é verdade. Quando é que eu fico chateado? Aí eu fico pensando, não. Nunca foi minha opção, não sou. Vou ficar chateado? Não. E se eu for mesmo? Não. Eu também não posso ficar chateado porque é verdade. Não, mas aí que tá. Ih, calma, vamos chegar lá. É a consciência. Se a minha consciência diz que não mudou nada. Se minha consciência fala, realmente, te acharam, eu vou falar o quê? Paciência. Não, ok. Você falou assim, quando ela fica, não estou falando que a reação da pessoa, mas ela não deveria ter aquela reação. Porque se é ladrão, é mesmo. Não tem que ficar chateado nem revoltado. Se revolta para se esconder. A pessoa fica revoltada para se esconder, mas não deveria ficar. Deveria ficar? Está sendo injustiçada? É ladrão mesmo. A opção dele não é por mulher, é essa opção mesmo. Então ele não pode ficar chateado. Mas quando é que a pessoa pode ficar chateada, ela deve se preocupar? Quando ela fica na dúvida. Será que eu sou mesmo? Será? 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 E aí, na dúvida, a dúvida é o que? A consciência não formada. Então, geralmente a pessoa fica chateada quando ela não tem consciência de si mesma. Por isso que a palavra de Deus fala que conheça a ti mesmo. Gente, quando uma pessoa é de um jeito, você tenta convencer ela, tem gente que tem mente cauterizada, não adianta. Só na vida que a pessoa vai vendo realmente quem ela é. Tira essa paranoia, e eu estou falando para vocês, de querer falar suas verdades para as pessoas, porque senão você vai entrar nessa síndrome de Elifaz, né? E nós, como o povo de Deus, né? E tendo a palavra de Deus, a gente usa isso para poder maltratar as pessoas, para oprimir as pessoas, porque a gente acha que a gente está com a verdade. A gente tem que fazer com as pessoas o que tenham consciência. E Jó tinha a consciência que ele não fez nada contra Deus. Bildade chegou, né? Voltar um pouco, Bildade chegou a falar assim, dos pecados dos filhos dele. Gente, Jó, de tempo em tempo, fazia sacrifício, pedindo perdão, porque ele pensava, vai que um dos meus filhos estão fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. E alguém vem acusar aquela pessoa, e aquilo ali é fruto que não é fruto porque, né, é assim, já que eu não posso achar um culpado, então alguma coisa que seus filhos estão fazendo que está vindo essa desgraça na sua casa, hein? Aperta lá que tem alguém fazendo alguma coisa. Gente, é uma pura Cleo. Aí, bom, não conseguiram catedraticamente convencer Jó. Aí vem Zofá agora. O Zofá é o sincerão. É aquele que ele acha que ele é sincerão, mas ele, quando não cessa-se os argumentos, entra a falta de respeito. Eu quero chamar a Elaine aqui para poder ler para a gente, para não ficar muito... me ajudar.
capítulo 11. Vamos ver? Olha o sofá, hein? Outro amigo agora, quando ele viu que catedraticamente não dava, você vai ver agora, quando começa, né? Quando vai acabando os argumentos, as pessoas aumentam a voz e começam a agredir. Só agride quem perdeu já a argumentação. E aí entra o sofá, vamos ver quem está falando? Zofar acusa a Jó de iniquidade. Então respondeu Zofar, o Naamatita: porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso não tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, eu sou limpo aos teus olhos. Ó, falasse Deus e abrisse os teus lábios contra ti e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo. Quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Peraí. Meu Deus. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos seus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança terá o render do espírito. Viu aí? Gente, parou para pensar que são 2.500 anos antes de Cristo? Não, põe aqui. Ali. Ah, Giovanni, obrigado, Giovanni. Então, vamos ver o esboço aqui do Zofar? O homem está sentado, vivendo uma tragédia, chega um, começa a teologia da causa-consequência. E Jó fala, não fiz nada. Resumindo o resumo, né? Aí vem Bildade, o outro. Ó, alguma coisa aconteceu aí. Tem que ver seus filhos. Pode ser que alguma coisa está acontecendo aí por causa dos seus filhos. Jó olha e fala assim, tem que escutar isso agora. Entra na defesa de novo. Aí eles vão ficando o quê? Revoltados. Aí Zofar fala assim, cara, esse cara é um falador, um tagarela, ninguém vai fazer nada não. E aí faz o quê, irmãos? Parte para a agressão pessoal. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, que todos nós enfrentamos isso. Todos nós enfrentamos isso em várias esferas. Às vezes você está vivendo em algum ambiente, seja no trabalho, seja em família, seja na igreja, que às vezes as pessoas começam a te ajuizar e falar com você, e quando vem falar com você, eles vão perdendo o argumento e começam a te agredir. Começam a te agredir. Sabe? Mas você faz isso, isso. Tem a ver com isso que nós estamos... Você já passou por isso? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Não, porque você fez isso, 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 e tal, e tal, tal, e tal. Eu fico brincando, né? Uma vez eu falei com o irmão, falei que assim, rapaz, mulher tem uma memória fotográfica. Você falar uma coisa com uma mulher 10 anos atrás, quando ela ficar nervosa, ela vai lembrar aquilo que você falou há 10 anos atrás.
Né? Por isso, irmãs, né? Geralmente, tem homem que faz isso também, mas geralmente a mulher, ela aguarda. Se a mulher pegar ranço, então o que acontece? No meio da discussão, ela fala uma coisa, fala assim, mas lá naquele dia, naquela viagem que nós fizemos, eu conheço gente que lembra, tem 40 anos de casado, lembra da lua de mel e fica chateado com o marido, porque o marido fez não sei o que deixou lá na porta e tal, de um hotel. Eu conheço essas histórias. Minha avó, meu avô tinha morrido. Meu avô morreu em 1971. Em 88, 89, minha avó está sentada falando assim, Marquinhos, raiva do seu avô. 8 para 19 anos, 17 anos, muita raiva dele, muita raiva. É na rua. E passou-se uns 4, 5 anos, eu fui lá, né, aquela coisa católica, né, eu fui, cheguei lá, tinha um vasinho de flor lá. Bem com a minha desconfiança. Eu falei, gente, que doideira. Falei, rapaz, se ele tivesse vivo, ele estava perdido. Lembra? E aí, o que estou falando isso aqui? Aí acaba a pessoa numa discussão agredindo a outra sem necessidade. Zofá agride Jó porque viu que estava perdendo a discussão. Quando a pessoa começa a sentir isso, nós somos assim, eu e você somos assim. Por isso que a gente fala o quê? Diminua sua voz, melhore seus argumentos. Porque quando a gente vai perdendo um argumento, eu não estou falando aquele momento de surto não, tá, irmão? Todo mundo tem um momento de surto. Não estou falando esse momento não. Estou falando gente que faz da vida um surto. Todo mundo já surtou um dia, você estava lá nervoso, escutou um negócio, aí você ficou nervoso, falou, mas não tinha nada a ver com aquele momento ali também. Não estou falando, mas tem gente que vive um surto constante. É só agressão. Você senta com a pessoa, sabe? Sabe aquela tia na família? Aquela tia que a família se reúne, está tudo bem? Passa 1 hora, 2 horas, na terceira, 4 horas, 5 horas, você fala, está tudo muito bom, todo mundo está rindo, sei lá o quê, e de repente aquela tia ou tio olha assim e fala assim, seu filho está muito gayzinho, hein? Sua filha, hein? Eu vi umas fotos dela aí, não sei o quê. Aí aquele negócio vira. Começa todo mundo a se agredir. É o diabo, gente. Pensou alto aqui, me escapuliu. Não é? Mas, gente, não é assim, gente. Aí, uma pessoa agrediu outra de graça, a outra agride outra de graça, e no final da conta, aquelas festas de família viram uma coisa horrorosa. Por quê? Por agressão de graça. Zofá tinha esse espírito. Zofá na conversa é esse cara. E já chega, joga e fala logo, esse cara, tu é falador, rapaz. E tal. E ele acha que é lacrador, né? Esse que é o problema, que é o cara que fala mesmo. Eu chego onde eu chego, eu falo é mesmo. Não sei o que. Porque, ó, chegou comigo é assim, eu sou muito sincero. Esse negócio de meia volta aí, ficar filosofando, não é comigo não. Tu não presta mesmo, tu é um tagarela. Olha aí, tu é um asno. Jumento, montês, né? E aí, a primeira coisa que ele faz é transformar uma argumentação em agressão. Depois, ele faz uma proposta para Jó, ele queria pastorear Jó. Olha, se você se arrependesse, Deus com certeza ia te... Sabe aquela coisa do cara que quer pastorear a vida do outro sem chamado? Faça isso porque Deus vai fazer isso na sua vida. Rapaz, por que as pessoas tiram isso? Alguém para poder falar isso na sua vida, você tem que conhecer a pessoa, caminhar com ela. Olha, se você fizer assim, é que eu sempre falo, quero aproveitar esse espaço aqui, para quem está lá, para vocês entenderem o que eu penso. Existem pessoas que são paranormais.
O que é uma paranormalidade? Não tem nada a ver com o espiritismo, irmãos. Tem pessoas que são sensíveis à dor do outro. Tem pessoas, não só na igreja, não, em todos os lugares. Às vezes você senta com a pessoa, a alma dela consegue comunicar com a sua, porque é algo que Deus colocou, porque aquela pessoa tem amor. Ela vira para você e fala assim, não fica triste não, eu sei que você está passando um momento. A pessoa fala assim, tudo bem, que bênção. O problema é se parasse aí, estava bom. É a hora do conselho. Já repararam isso aí? É a pessoa que acha porque conseguiu sentir a dor do outro e começou a falar, outra pessoa chorar, outra pessoa assim, fala Deus. Aí a pessoa acha que é Deus que está falando com ela. Não, é ela que teve a sensibilidade de ver a dor do outro. Aí começa a ficar na mão dos profetinhas. Nessa pessoa, tudo que eu estava sentindo. Meu irmão, quem te ama, quem te olha com compaixão e tem essa paranormalidade, está para além da normalidade, ele vai sentir, vai falar com você, está vendo no seu olhar, na sua alma, no seu jeito. Qual o grande problema? É o conselho. Aí a pessoa fala assim, amém, o que eu faço agora? Aí a pessoa tem que dar um conselho, aí ela dá o conselho dela, segundo o que ela acha. Aí você segue aquele conselho e, como diz o mineiro, dá com os burros na água. E depois fala, Deus, o que aconteceu? Eu fiz tudo certinho. Já viram isso acontecer por aí? Ó, tá cheio. E vai falar com a pessoa para você ver. Não, Deus usou o profeta. Então fica tranquilo, não fica nervoso não. Calma. Se Deus falou, vai acontecer. Você não precisa ficar nesse desespero todo não. Mas a pessoa confunde o quê? Um ato de amor, de generosidade, alguém que tem essa capacidade de ver a dor do outro, e aí essas pessoas acabam fazendo o quê? Dominando as outras. Zofar tinha esse espírito. Imagine se Jó vira para ele e se rende a ele. Ia virar o profetinha dele. Por quê? Porque aproveitou a fraqueza dele, mas sabe o que eu acho lindo? Escute, em todas as suas lutas e as minhas lutas, não perca a consciência. Não perca a consciência e a sensatez. Porque a insensatez não suporta a lucidez. Quando a pessoa é insensata, quando você joga a realidade para ela fica o quê? Verdade ou não é? O insensato, quando você fala de lucidez para ele fica o quê? Ele fica agressivo. Nervoso, ó. Sim. É. Sim. Sim, a insensatez. Mas a gente vê, né? A gente vai aprendendo isso, né, André? Isso vem com a idade, gente. Chega uma hora que a gente fala assim, cara, se eu estiver nervoso, se eu for falar, eu vou falar de mim para mim mesmo. Eu vou ferir, aí faz o quê? Cale-se. É a melhor coisa. Ele propõe, ele tenta fazer a sabedoria de Jó se transformar em sensatez. Você sabe aquela pessoa que começa... Zofar fez isso também. Zofar faz. Ele tenta convencer Jó que a sabedoria do Jó era para a destruição dele. Imagina só, a pessoa te chama de asno de tudo, ainda fala com você assim, você se acha, né? Já ouviu isso? Você se acha, né? Você está se achando, né? Isso tudo que você está fazendo aí vai te destruir, mas baseado em quê? Sei que eu estou falando? Sei que eu estou falando?
Esse é Zofar. Aí ele tenta pastorear, dizendo que se você fizer isso, Deus vai fazer isso, e que daquilo outro. Cara, é insuportável viver com gente assim. Verdade ou não é? É insuportável. Porque enquanto as pessoas estão no campo das ideias, dá até para você. Mas quando a pessoa começa a te agredir, é para tirar a sua o quê? Lucidez. E, gente, o que me faz ficar apaixonado na história de Jó em Jó é a capacidade que ele tem de se manter lúcido. Quando o Jó, o problema dele não era com os amigos. O surto dele, todo o relacionamento dele não passava pelos amigos, era um relacionamento com Deus. É tão extraordinária a defesa de Jó, a gente vai acompanhando, que ele tem tanta convicção que ele está se sentindo cheio de flechas do Todo-Poderoso, mas apaixonado por Deus. Gente, sério. Para qualquer um não, viu? Não é para qualquer um não, você que está em casa aí, não é para qualquer um não. Não saber por que está passando aquilo, não saber por que de tanta dor, na inocência, mas mesmo assim ter a capacidade de saber que Deus é Deus. Só Ele pode responder as. E aí, eu quero ler mais 2 capítulos com você rapidamente, que é a resposta de Jó, para pensar quantos anos? A história escrita 600 anos antes de Cristo. E datada 600 anos antes de Cristo escrita, mas 2.500 anos de Cristo. Já se passaram mais de 2.000 anos. Então tem 4.500. Vamos ver se as histórias não se repetem. Mexeu com o ser humano, não tem nada de novo. Já reparou? Na sala de aula, toda turma que se forma e fala, a minha turma foi a melhor. Você já viu como é que nós temos uma paranoia de achar que tudo que passou sempre foi melhor? Eu fico vendo história em igreja. Vai chegar um dia que as pessoas vão pegar essas fotos aqui e vão falar, nossa, saudade desse tempo do pastor Marcos. Quem vai escrever isso? Quem não vinha aqui? No tal do TVT. Ai, que tempo bom! Ai, que saudade desse tempo. Eu fico pensando assim, eu vejo muitos, eu falo assim, porque eu passei por outras igrejas, eu fico vendo as pessoas escreverem isso, TBT, umas fotos do culto, eu falo, cara, e uma vez por ano na igreja, tá com saudade de quê? Reparou como é que a gente fica sempre alimentando, achando que sempre foi, o melhor dia é hoje. Com luta ou sem luta, com prosperidade ou passando um aperto, o melhor dia é o dia de hoje, que eu estou respirando, estou dando glória a Deus, e eu estou crescendo para a glória de Deus. Deus está me moldando nessa terra para me fazer parecido com Jesus, e Deus só vai parar o dia que Ele olhar para mim, para você e dizer assim, você é exatamente aquilo que eu sonhei para você. É isso que eu quero, isso que eu almejo na minha vida. Não é nada, irmãos, nada, tudo vai vir de acordo com Deus, porque tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Mas eu quero que um dia Deus olhe para mim como um pintor olha para um quadro, que começa a pintar. Ninguém sabe o final do quadro, mas o pintor, o artista já tem a imagem na cabeça. E no final ele dá a última e assinar embaixo e olhar e falar, você é exatamente aquilo que eu sonhei para você antes de você pisar nessa terra. Isso, irmãos. Então o melhor dia é hoje, que TBT. É bom a gente relembrar. Então, eu não estou contra quem faz TBT, eu estou contra quem não consegue nunca viver o presente, vive no TBT. Vive hoje, pô. Eu tenho meus TBT também que eu olho, eu sinto muita falta. Saudades, minha mãe, TBT, de gente. Passou pela minha vida que eu não posso hoje abraçar. Agora, hoje é um dia maravilhoso. Oh, que dia benção que Deus fez. Olha só, nós estamos aqui, irmãos.
vivos em plena pandemia, almoçamos. Vai ter um caldinho para nós aqui depois, para nós comer ali, ó. Fazendo um negócio bom demais lá, tem um café lá. Aí passa esse tempo todo. Vamos ver a resposta de Jó. Vamos lá, amor. Nós vamos ler o 12 e o 13. E aí você vai... Presta atenção no que Jó fala. Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós, eu não vos sou inferior. Nossa Deus. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e ele me respondia: O justo e o reto servem de irrisão. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para o infortúnio e um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros, têm o puro por seu Deus. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos os entes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Desculpa, gente, coisa de educadora, né? Tá nervoso. Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele deitar abaixo não se reedificará. Lança na prisão e ninguém a pode abrir. Se retém as águas, elas secam. Se as larga, devastam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros, leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os ombros. Ao sacerdote, leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Uau! Lança desprezo sobre os príncipes, e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas, e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e faz perecer. Dispersas e de novo as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam às apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como ébrios. Espera aqui. Meu Deus. Parece que está falando para hoje, né? Irmãos, olha o que Jó está falando aqui, gente. Olha que coisa extraordinária. O cara está falido, os filhos mortos, cheio de acusações. E aí, o que o povo fala? A voz do povo é a voz de mentira. Aqui Jó está falando assim, vocês seguem. É a sabedoria do povo. Eu não me sinto inferior a vocês. Consciência não é o seu dinheiro, não é a sua saúde, não, nada disso vai fazer quem você é. Quem você é está na sua consciência. Ele olha para esses amigos e fala assim, Deus levanta e abate, ele pega os governantes, deixa eles loucos, afrouxa o cinto. Ele empurra. E os amigos ficam o quê? Rapaz, tem uns amigos da gente que eu fico brincando, né? Que tem uma musiquinha agora que eu vi no TikTok que é não me empurra porque eu tô na beira tentando não fazer uma doideira. Quantos de nós, às vezes, a gente fica assim, irmão? Não empurra porque eu tô na beira. E aí que o diabo tiça mesmo, né?
Ai, vai. Aí vem alguém, em você fala, cara, você fica olhando e fala assim, rapaz, para com isso. Rapaz, eu tô aqui para fazer uma doideira, para de me empurrar que eu tô na beira. Mas não cai, irmãos. Quem tem essa consciência não cai. A gente brinca, mas não cai. Quem tem a consciência que está na beira, nunca cai. Cai quem acha que não está na beira. Que enquanto você está na beira, você sabe que você está na beira. E você está esquivando de quem te empurra. O problema é quando você está na beira lá. Quando você vê, você já se arrebentou todo. Então, mas a gente não se sente assim. Jó não perdeu a consciência. Já imaginou? Eles olharam, né, lá e começaram. Se você se arrependesse, seus filhos e tal, olhando, fala assim, cara, a sabedoria de vocês não é nada. A consciência que você tem de Deus. Jó tinha a consciência tão extraordinária que ele fala sobre governos. Repete, né? Governantes ficam loucos e não conseguem encontrar um caminho. Mas nós estamos vivendo. Nossos governantes nesse país estão... Está difícil a lucidez nesse país. E aí eu fico vendo em Jó, 2.500 anos de Cristo, gente. Já falava isso. A gente insiste nisso. A gente vai o quê? Tentando achar respostas. Só pegando uma vírgula aqui mesmo. Tá? Eu ontem estava indo para casa. Aí daqui para lá. Toca uma música no meu rádio, que é uma das músicas antigas. Aí o refrão é: te amo, espanhola, por que chorar? Aí eu fiquei lembrando, pensando assim, te amo. Aí eu fiquei pensando assim, gente, aí bateu um TBT, sabe, gente? Eu falei assim, eu tô parando, aí quando eu tô assim, aí vem aquela luz assim, eu paro e converso com os dois porteiros lá. Falei assim, como eu lamento hoje pela juventude hoje. Gente, na nossa época, eu tenho 50 aqui na década de 80, né? A gente escrevia, a gente criava um código. As pessoas, ao lerem nosso diário, ninguém sabia o que você fez isso. Você criou, eu criei tá sabendo agora? Eu criei um abecedário só para mim, para que eu escrevesse a minha mãe, porque mãe, o bicho enxerido é mãe. O que eu fiz? Eu queria escrever tudo. E aí o que eu fiz? Eu fiz o meu abecedário com símbolos. Então eu fui treinando, eu ia escrevendo tudo, só eu entendia. Minhas loucuras, vou conhecer um pouquinho mais do pastor. Aí... mas não tinha como, eu criava meus códigos. Eu sabia que aquele código, né, era igual o hebraico, né? O hebraico que escreve da direita para a esquerda. O hebraico não escreve da esquerda para a direita, não, irmãos. O hebraico é da direita para a esquerda. Então, o que acontece? Eu fiquei pensando assim, eu falei assim, lamento, como a insensatez entrou, nossa sociedade se perdeu e a juventude foi cega. Estou falando que não existe, mas quase mais. Aquela coisa, né? Marquinho, que pega uma menininha nova, que apaixona por ela loucamente, aqui é a esposa dele. Aqui, nessa outro Marquinho. Esse aqui, o Marco, conhece a história. A história dele é linda. Apaixonou na Tayene e ela adolescente. Mas uma paixão tão avassaladora. Isso é extraordinário. É legal que... Aí eu fico pensando, hoje em dia eu fico vendo. Isso vai desembocando depois em tantas tragédias. Por quê? Porque os homens vão achando, ficando cada vez mais arrogantes, cada vez achando que sabe tudo e nós não sabemos nada, irmãos. Só sei o seguinte: ame, porque o amor é o vínculo
da perfeição. Se você fizer, tenha amor e tenha consciência. As pessoas estão perdendo a consciência de quem são. Por isso que é tão fácil os políticos manipularem a população. Porque quando um povo é perdido, qualquer um vira um Messias. Jó defende a sua integridade. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu o sei, não vos sou inferior. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasses de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora a minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidade em favor de Deus, e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele? Contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá, se em oculto fordes parciais. Porventura, não vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu terror? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes, baluartes de barro. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes, e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Também isto será minha salvação, o fato de o ímpio não vir perante ele. Atentai para as minhas razões e dai ouvido à minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa contender comigo? Neste caso, eu me calaria e renderia o espírito. Concede-me somente duas coisas, então me não esconderei do teu rosto. Alivia tua mão de sobre mim e não me espante o teu terror. Interpela-me e te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que esconde o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também pões os meus pés no tronco, observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que me consome e como a roupa que é comida da traça. Uau! Hã? Imaturidade. Nós estamos falando de um livro escrito 600 anos antes de Cristo. E é por volta de 2.500 anos. Gente, o livro de Jó puxa em nós a sensatez, irmãos. Puxa em nós a lucidez. Ele passa por tudo que a gente possa imaginar. E permanece o quê? Firme. Ele diz que homem nenhum conseguiria pleitear essa causa com ele. Por isso que ele começa a conversar com quem? Com Deus. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, nós estamos terminando. Aqui. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a tua cruz. O que tu precisas, conta para Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe qual é o meu e o seu problema? Quando a gente está vivendo algum problema, alguma angústia, em vez de a gente dobrar o joelho, entrar no nosso quarto e ficar lá até sentir paz, orando e buscando ao Senhor, em jejum, sabe o que a gente faz? Ô, irmão, eu estou passando uma luta. Ai, Facebook, se sentindo triste. Aí, né, estou de luto. Aí, irmãos, por favor, quando você colocar de luto, fala quem morreu. Não, isso é uma crueldade.
Porque fica todo mundo querendo saber quem morreu, até parece um maluco lá escrevendo quem morreu. Aí parece que é falta de educação. E a pessoa põe e sai porque tem prazer naquilo. E só pode ser prazer, irmãos. Não é normal. A pessoa vai lá e muda o perfil dela, põe de luto. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? E outra coisa, com muito pesar que eu comunico o falecimento do meu tio. Porque se foi Covid, põe Covid. Porque a gente quer saber se a gente pode ir no enterro. Gente, sabe? É umas loucuras. Gente, tá triste. Tá triste. Vai para o quarto, ora. Sabe? Vai chorar aos pés do Senhor. Se o negócio apertar muito, por favor, só abra o coração com quem você sabe que te ama. Porque tem gente que se alimenta da sua dor, da sua tragédia, deixa de loucura. Porque sabe o que? Estou me lembrando aqui, sabe o que a gente faz? Ai, irmão, estou com uma luta. Aquela irmã que reclama sempre do marido. Ai, meu marido, não muda. Aí as irmãs ficam assim, é mesmo, vamos orar, né, irmã? Um dia eu falei com uma irmã que reclamava muito do marido. E as irmãs iam em volta dela, porque uma ficava alimentando a dor da outra. Porque daquele sentimento, sabe aquela pessoa? Eu lembro minha mãe com a minha avó. Nossa, eu tô com a dor no braço, nossa, eu tô com a dor no braço e na perna. Daqui a pouquinho minha tia fala assim pro meu sobrinho, sei lá na década de 80, fulano, compra um Lufital para mim lá, que eu estou precisando. Aí a minha mãe, compra um para mim também. Eu falei, por que, mãe? Está com muito gás? Não, vai que eu precise. Você sempre pensa no pior. Sabe, gente? E aí eu fico alimentando. Aí eu falei para essa irmã assim, quando perguntarem para você, faz igual a mulher samaritana. Um filho morto, e aí? Vai tudo bem. Lembra da mulher samaritana? Vai tudo bem, vai tudo bem. Ela foi diretamente em quem? No profeta. Mas por que nós somos assim, irmãos? Tem gente que se alimenta da sua tragédia. Se alguém perguntar como é que está, eu falo, tá aí, tá ótimo. Tá ótimo. Se não tiver, você está profetizando, irmão. Estou profetizando. Tem gente que chega, aí quando você começa, você reparou quando você está numa situação difícil, acontece o quê? Todo mundo faz o quê? Junta, né? Irmão, os amigos verdadeiros não se mostram na dor, se mostram na hora da vitória. Eu aprendi isso. Cara, o amigo bom é aquele, que legal, que carro bacana que você comprou. Poxa, que legal que a sua empresa está dando certo. Poxa, que legal esse momento da sua vida que você está feliz, né? Poxa, que legal. Tem gente que chega em você e fala, que legal, hein? Carro bacana esse seu aí, hein? Uma maravilha esse carro, eu sempre quis ter um desse. É agoreiro, gente, é os agoreiros, gente. Gente que te ama é aquele que vibra quando você está feliz, irmão. Para chorar, irmão, a gente chora com gente, gente na televisão, a gente chora com quem está, com as mães que choram. Agora, chorar com quem está sofrendo é mole. Agora, vibrar quando uma pessoa que está do seu lado tem vitória, isso aí é para amigo mesmo, irmãos. Entendeu? Então, eu vou dando... Porque a gente tem essa coisa louca, sabe? Para de querer achar problema no outro. Seja feliz. Quantas horas, irmã? Não, que eu não ouvi. Você passou assim, falou tão... o tempo tá. Então, irmãos, desculpe, porque... Então, vamos lá. Gibi! Deus abençoe, Gibi. Irmãos, você já se sentiu agredido? Alguém tentando defender uma causa com você e te agride? Já se sentiu? Alguém que vem cheio de argumentação para você, a pessoa está até certa. Mas ela perde a razão quando ela faz o quê? Te agride. Você conseguiu se identificar aqui? A sua consciência. Você mantém a sua consciência em Deus? Eu quero dar esses minutos aqui agora. Alguém quer fazer uma colocação?
O momento é agora, porque no culto de domingo não tem como fazer isso, irmão. Né? Então, você viveu alguma experiência, está vivendo alguma experiência que se sente assim, que as pessoas falam tanto de você, que chega na hora que você fica se sentindo assim, sabe? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Quero passar para quem gostaria de estar. Alguém já passou por isso? Um de cada vez. Já passou por isso, Giovanni? A pessoa julgar você sem. É crente? Tomara que não seja daqui, tomara que não seja daqui. Achando superior a você, né? Igual os amigos de Jó. Essa consciência. Você é carmão, como diz lá o. Nós não somos melhores do que ninguém, mas ninguém também é melhor do que a gente. Faça isso e vai bem, André. Tô na beira. Na beira.
ela engravidou. O marido sabe que a mulher está de TPM. Você estava na igreja ontem, ela... Ah, meu... Eu já vi Simonezinha. Jesus tem misericórdia. Calopsita. Gente, que bom. A gente poderia ficar, né? Mas não tem mais a gente para poder manter a nosso horário. Tem um caldo aqui, o pessoal de casa não deve estar escutando muito bem. Muito obrigado, vocês estão em casa, alguns já foram saindo, porque não dá muito bem para ouvir. Obrigado, Douglas, Dedéia, o pessoal todo que entrou aí. Vamos agradecer ao Senhor? Gente, por favor, escute o que eu vou dizer. Não permita que as pessoas falam de você, mude na sua mente quem você é. Porque nós não podemos ser julgados pelo surto. Ó, surtou, mas não perdeu a consciência. Surtar é muito humano. Perder a consciência não é, irmãos, que Deus nos deu sabedoria. Surtar, todo mundo dá uma surtada mesmo. Mas aquele surto, o diabo não vai usar esse surto contra as nossas vidas. Porque Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, surtou, mas continuou consciente, com uma sabedoria de olhar. Vocês falam a língua do povo. Eu não sou em nada inferior a vocês. Vamos orar? Para que esse sentimento de inferioridade que muitos carregam. Jó não tinha nada. Ele só tinha tragédia para contar. Você tem muitas vitórias para contar, ainda fica se sentindo inferiorizado. Para pensar. Oi.